Fala, pessoal! Hoje chegou o dia da estreia da Libertadores do Internacional. Hoje, às 19 horas, enfrenta o Bahia lá na Bahia. Confronto entre brasileiros. Inter, que está no grupo F, grupo que também tem o Atlético Nacional, que é bicampeão da Libertadores, e o Nacional, que é tricampeão da Libertadores. Inclusive, já teve confronto deste grupo ontem e o Atlético Nacional venceu por 3-0 do Nacional. Nacional que está passando por uma crise, que demitiu o treinador recentemente. Quanto ao adversário de hoje, o Bahia é o atual campeão baiano, tem fortes investimentos do Grupo City, é um time forte em casa, tem jogadores experientes, como o próprio Everton Ribeiro, então é um desafio de alto nível. Eu diria que, assim como foi muito difícil a estreia do Inter no Brasileirão, quando enfrentou um Flamengo e até fez um confronto interessante, principalmente no primeiro tempo, o confronto de hoje também é bem complicado, justamente pelo nível técnico do adversário. E lembrando que a sequência do Inter neste grupo da Libertadores é estreia contra o Bahia, depois joga contra o Atlético Nacional e Nacional em casa, depois contra esses dois adversários fora de casa e finaliza o grupo contra o Bahia em casa. E ainda vem conciliando com uma sequência difícil no Brasileirão, que estreou contra o Flamengo, daí tem o Cruzeiro nesse final de semana em casa, depois tem o Fortaleza fora de casa, o Palmeiras em casa, Clássico Grenal fora de casa. Só jogo difícil. E eu vejo que esse confronto é um confronto entre dois times que devem fazer campanhas interessantes na Libertadores. O Inter não está entre os três principais times dessa Libertadores, mas está entre os trabalhos que taticamente e tecnicamente estão bem construídos. E o Bahia tem um potencial de, avançando desse grupo difícil, incomodar no mata-mata. E também eu vejo da seguinte forma: o Bahia é um time que quer fazer história também, porque a última vez que tinha participado de uma Copa Libertadores da América tinha sido lá no final da década de 80, quando tinha ganhado o Brasileirão contra o Inter e depois eles se encontraram na fase de grupos, que nem agora que eles se encontram na fase de grupos. E naquela ocasião o Bahia chegou até as quartas de final da Libertadores. E eu acredito que o Bahia poderia chegar longe também nessa competição. O Inter eu vejo que corre por fora, está um patamar abaixo de Flamengo, Palmeiras por ter uma experiência recente na Libertadores, apesar de que o Palmeiras não está jogando melhor do que o Internacional. Tem o River Plate também, que é um time sempre muito cascudo, mas logo na sequência vem Inter, São Paulo, clubes desse nível que podem realmente exigir muito. O próprio Botafogo, que é o atual campeão, só que ainda não se encontrou na competição e na temporada. E gostaria de saber de vocês, dentre os brasileiros, qual que seria o ranking de vocês entre os brasileiros que devem ir mais longe, os brasileiros que correm por fora e os brasileiros que podem decepcionar? Deixem aqui nos comentários. E lembrando que para esse jogo eu palpitei 2-1 para o Internacional. Eu acredito que vai ser complicado, mas o Inter tem condições de trazer um bom resultado. E qual é o palpite de vocês? Lembrando que a escalação do Internacional é basicamente o time que conquistou o Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, com a mudança do Juninho no lugar do Vitor Gabriel, que segue lesionado, e tendo a dúvida entre Borré e Valência. De resto, Antony, Bryan Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé. Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho, Wesley e essa dúvida no ataque. Realmente é um time muito forte e que está com um elenco forte com as contratações que fez nesta temporada. Então, realmente, a expectativa é grande para esse jogo entre Bahia e Inter.
e nesse grupo com times tão qualificados e com tanta história na Libertadores.